pequeninos vão para a aula deles. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem lugar para todo mundo aí, gente. Quem está lá fora pode entrar. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Marcos, no capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 13. Glória a Deus. Estou emocionado aqui, ó. Aqui na frente, só os jovens aqui, ó, sedentos pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso. Fique à vontade, irmãos. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Glória a Deus. E eu não fico feliz só pelos jovens, tá, irmãos? Que os da minha idade ficam com ciúme já que eu falo, né? Mas a gente sabe que ganhar um jovem para Jesus não é fácil, né? O mundo oferece tantas coisas por aí, né? Mas esses que estão aqui hoje escolheram Jesus, optaram por Jesus. Amém? E eu espero que jovens de todas as idades hoje recebam de bom grado essa palavra, em nome de Jesus. Marcos capítulo 13, eu vou ler do versículo 3 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvides de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Versículo 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governantes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, os conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Eu quero ler novamente o versículo 8, dando ênfase à última frase desse versículo. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Amém? Se quiser, pode fechar sua Bíblia, fique à vontade. Vou citar alguns versículos, mas a gente vai colocar aqui na tela. Irmãos, nós ouvimos há muitos anos, quem sabe aqueles que são crentes há mais tempo do que eu, devem ouvir desde criança ou desde que se converteram, sobre a volta de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus. E muitas pessoas não entendem. E muitas pessoas não entendem porque não se esforçam para entender. Mas na verdade, quando nós viemos para a igreja e temos um encontro com Jesus, quando em algum culto, em algum louvor, ou principalmente em alguma palavra, o Espírito Santo toca em nós, quebranta o nosso coração e nos chama para perto dele, nós o aceitamos, entregamos a vida para o Senhor Jesus. A maioria das pessoas às vezes faz isso pensando que aquilo que está acontecendo é só para que ela tenha uma vida melhor, é só para que ela tenha uma vida feliz.
é só para que ela tenha uma vida mais alegre do que a triste vida que ela estava vivendo até aquele momento. Quando na verdade é para que nós tenhamos a vida eterna. O Senhor Jesus deixa claro nesse texto que todos os crentes, e principalmente a igreja do arrebatamento, e eu creio que nós podemos ser a igreja do arrebatamento, vai passar por grandes tribulações, não pela grande tribulação, mas por grandes tribulações, por grandes problemas, nós seremos entregues à morte, enfim, muita coisa ruim vai acontecer com pessoas que servem a Jesus, como tem acontecido ao longo dos séculos. Então nós não podemos, quando viemos para Cristo e o Senhor toca em nós de uma forma que parece que vira uma chave em nós, abre o nosso entendimento, nós agora está diante de nós descoberto aquilo que antes estava encoberto, o Evangelho nos é revelado. Nós não podemos deixar de pensar e de lembrar que se aproxima a volta de Jesus e que nós devemos estar preparados para esse dia. As coisas, vão acontecer muito rápido. Alguém já se acidentou de carro aqui? Levanta a mão. Uns 3, 4, 5, 6, 7 comigo. Quando nós nos acidentamos de carro, dá tempo de fazer alguma coisa? É muito rápido. É muito rápido. Quem está dirigindo no acidente, quem está dirigindo pode entender ainda melhor. O que quem está de carona pode pensar, mas ele podia ter feito alguma coisa. Não, irmão, não podia. Por isso que se chama acidente. São fatores externos que fazem com que aquilo aconteça. E não tem o que a gente faça. Por quê? Porque é muito rápido. E muito rápido morrem pessoas acidentadas. Muito rápido vidas e famílias são destruídas em um acidente de carro. Não dá para fazer nada. A volta de Jesus, irmãos. Na volta de Jesus não vai dar tempo de fazer nada. O tempo de você fazer alguma coisa é hoje. O tempo de você fazer alguma coisa é agora. O tempo que Deus está te chamando é o dia de hoje. Porque para aqueles que morreram em um acidente de carro, chegou o arrebatamento para eles. Que ninguém morra dessa forma trágica, que em nome de Jesus. Mas e se porventura acontecesse? A nossa vida está em dia com Deus. Nós estamos vivendo para Cristo. A nossa mente está na presença de Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus, ou está lá fora, está no mundo. E todos os dias, todas as semanas, o Senhor dá sinais para o seu povo. O Senhor dá sinais de que se aproxima a volta dele. E esse texto que nós lemos, ele compara estes sinais às dores de parto. Tudo isso que vai acontecer, ou que está acontecendo, é o princípio das dores. Só que do princípio das dores até a volta de Jesus, ninguém sabe o tempo exato. Essas dores já começaram há séculos. E por que essas dores são comparadas a dores de parto? Porque as mulheres vão entender perfeitamente, mais do que nós homens, que quando está se aproximando o tempo de dar à luz, as dores são cada vez mais intensas e cada vez mais próximas uma da outra. É assim ou não é? As mulheres que já têm filhos aí. Vou assustar as que não têm agora, né? Mas as dores, elas vão se intensificando, elas vão ficando mais fortes. Se de 1 a 10 tu começa a sentir 2, 3, quanto mais se aproxima a hora do parto, a hora de ganhar o nenê, vai para 7, 8, 9, 10. Ai, pastor, misericórdia. Mas vale a pena, né, pastora? Amém? Quem tem filho aí sabe que vale a pena. E bota a culpa na Eva também, não tem nada a ver com isso. Por isso que Jesus compara a sua vinda, a sua segunda vinda, o momento que antecede a vinda dele com o princípio de dores. Ele faz essa analogia porque há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, tinha tecnologia, sim ou não? Sim. Mas era como hoje, nem perto.
Há 50, 100 anos atrás tinha guerra, teve uma grande guerra mundial, teve uma segunda grande guerra mundial, tiveram muitas guerras, mas hoje cada vez as guerras são mais intensas e com um espaço de tempo menor entre uma e outra. Cada vez tem mais gente fazendo guerra. Tinha terremoto há 50, 100 anos atrás, hoje tem terremoto no Brasil, tem terremoto no Rio Grande do Sul. Já teve aqui em Canela? Não me lembro. Mas cada vez está se aproximando mais. Não tem um dia, não tem uma semana sequer que passe que o Senhor não dá sinais da sua vinda, que o Senhor não dá sinais da sua volta. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo na nossa vida? A pergunta é: para onde os nossos olhos estão virados? Para onde a nossa mente e o nosso coração está voltado nesse tempo? Se eu quero que Jesus volte para buscar a sua igreja, eu venho para o altar, e não no altar, a igreja inteira. Nós cantamos Maranata, Maranata. Tem gente que não sabe nem o que quer dizer Maranata. Maranata é hora, vem Senhor Jesus. Nós cantamos Maranata para Jesus, mas estamos com a vida toda errada, estamos com a vida toda atrapalhada, estamos vivendo para a nossa glória, para a nossa vida, para o nosso prazer, para a nossa alegria, quando nossa vida deveria ser para a glória dEle. Dá um glória aí, irmão, para eu achar que tá bom. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Os sinais a cada dia estão mais perto um do outro, estão mais significativos, estão maiores a cada dia. Então é por isso que Jesus faz essa analogia com as dores de parto. Ele fala em João 16, 21, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece da angústia, por causa de alegria de ter nascido no mundo um menino. As dores vão passar, esse princípio de dores, esse tempo de dores vai passar, e nós nos encontraremos com o Senhor na glória, aleluia. E a alegria vai superar essas dores. O que esse mundo vai ver e vai viver vai superar a tristeza que nós vemos hoje todos os dias e em todos os lugares. Nós precisamos estar preparados para isso. A nossa alma precisa ter um anseio por isso. Nós vivemos sim no natural, nós somos seres naturais, somos seres humanos, não dá para viver só no espiritual. Mas nós temos que viver pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé, viverá pela fé. Aleluia. E olha só aqui, para eu não falar muito, eu vou ler Bíblia aqui, tá? Que aí fica bem mais fácil, ó. O que determina que a gente está vivendo esse tempo descrito por Jesus aqui? Olha alguns sinais. Falsos cristos. E aí você vai entender daqui a pouco o que quer dizer Cristo. Falsas doutrinas, guerras, nações em disputas, terremotos, fome, pestes e perseguições. Irmãos, eu li esses dias, mas esse texto é antigo, de um escritor antigo, mas eu li alguém que postou esses dias, que disse assim, aqui um dos principais problemas da igreja nos últimos tempos vai ser uma religião sem o Espírito Santo. Vai ser uma igreja sem o Espírito Santo. Vai ser um evangelho sem o Espírito Santo. Esse vai ser o principal problema da igreja. Porque o evangelho sem o Espírito Santo é um evangelho sem poder. O evangelho sem o Espírito Santo é um evangelho sem arrependimento. Aleluia. Eu glorifico a Deus e falei no início de coração que estou alegre porque Deus está acrescentando jovens à sua igreja. E glória a Deus por isso. Pode ser jovem, pode ser velho, não importa. Mas uma questão dos jovens, eu que estou mais ou menos meia idade assim, né? Meus 35, não, estou brincando, 35 de carteira assinada. Mas um dos principais problemas, irmãos, que eu posso notar, e eu não estou fazendo um diagnóstico só da minha igreja, sim da minha igreja primeiro, porque eu sou pastor dela, mas de outras igrejas que eu conheço, muitos jovens. Uma igreja que não ora, uma igreja que não paga preço, uma igreja que não jejua. Que às vezes a gente brinca assim, né? Quando aquela irmã do coque vem até a gente já treme as pernas já, né? Que ela vai ter uma revelação, ela vai ter uma coisa para entregar para a gente. Ô menina, vocês três aí, vocês vão ser as irmãs do coque daqui a pouco.
Porque a irmã do coque não precisa ter idade para ter coque. Ela não precisa nem do coque, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Então o problema de uma igreja jovem às vezes é esse, mas aqui não vai ser em nome de Jesus. Temos que pagar preço, temos que orar, temos que jejuar. Não podemos levar as coisas na brincadeira de qualquer jeito. Amém, irmãos? Tá vindo umas revelações aqui, mas eu vou deixar para outro dia que está tão bom. Mas vai pegando aí. Gasta o teu tempo, usa a tua vida para a glória de Deus. Esse irmão que está do teu lado aí precisa que tu ore por ele. E às vezes tu não ora nem por ti. Eu preciso que tu ore por mim. As pessoas acham que vão esperar que o pastor ora por todo mundo. Claro que eu oro por todo mundo. Cada vez vai ser mais difícil eu lembrar. Eu batizei gente hoje que eu não lembrava o nome lá na hora. Pedi perdão para os irmãos. Aí não sei quem é que riu de mim. Vai lembrar o nome do irmão. De cada vez vai ser mais assim. Nós vamos batizar 10, 50, 100. Eu não vou batizar mais. Obreiros vão batizar. Eu não vou conhecer uns. Por quê, irmãos? Porque Deus prometeu que nós íamos ganhar almas. E nós vamos ganhar almas para Jesus cada vez mais. Mas quando você vem para a presença de Deus, você tem que entender que agora você faz parte do corpo. E se um membro do corpo sofre, todo o corpo padece. Quer dizer, se você não ora, se você não busca Deus, se você não paga o preço na tua vida pela presença do Senhor, o teu irmão também vai sofrer por isso. O teu irmão também vai padecer por isso. Então entenda, irmãos, o que eu quero falar aqui. Eu não sei, daqui a pouco eu já nem volto mais para o meu esboço aqui, porque o Espírito Santo está me mostrando, falando tanta coisa nessa noite aqui que nós precisamos ouvir. E a intenção do Senhor, eu creio nessa noite, quando eu li essa palavra aqui, quando eu preparava essa palavra, a intenção do Senhor é que alguém aqui nessa noite se renda a Ele, que alguém aqui nessa noite aceite o chamado, que alguém aqui nessa noite se converta de verdade a Cristo, que alguém comece a viver para a glória de Deus. Vamos ler Bíblia então, 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo. Pode olhar na tela aqui para a gente ganhar tempo. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, mentirosos, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Alguma coincidência com o que nós vivemos hoje? Alguma, semelhança com o que nós vivemos hoje? E pasmem, isso acontece dentro da igreja. Então tu ter um ímpio mentiroso, tu ter um ímpio falador, tu conhecer um ímpio ingrato, um ímpio que não tem amor pela família, um ímpio que não perdoa, irreconciliável, um ímpio avarento, um ímpio desobediente aos pais, tudo isso é normal, tudo isso é aceitável. Agora nós temos tudo isso dentro da igreja, nós temos tudo isso em nossas vidas, nós sermos esse tipo de pessoas, nós precisamos recalcular a rota. Nós precisamos mirar no alvo que é Cristo e começar de novo. Fazer como faziam no Velho Testamento, se humilhar, jogar cinza na cabeça, se cobrir com um pano de saco, encostar a cara no pó. Quem sabe Deus vai responder você. Mas depois que você fizer isso, se levanta, sacode a poeira, olha para o alvo que é Cristo e segue caminhando. Aleluia! Me ajuda, Jesus, que eu estou na introdução da mensagem. Então, só com essas informações, nós podemos entender que o período que estamos vivendo é, com certeza, o período onde as dores de parto, entre aspas, estão aumentando em frequência e intensidade, apontando assim para a volta do Senhor Jesus. Mas, pastor, então, o que o pastor quer dizer essa noite? Eu vou pregar agora, então. Vou tentar ser breve. Como, então, nós devemos reagir a esse período aqui, ó? O princípio das dores. Qual deve ser a atitude do crente diante disso? Qual deve ser a reação do crente diante disso? Eu separei 4 aqui. Se der tempo eu falo as 4.
primeiro lugar, não seguindo falsas doutrinas ou falsos cristos. Irmãos, com o advento da internet, principalmente depois da pandemia, que aí todo mundo foi para a internet fazer culto online, e pegou o gosto pela coisa, nós fizemos live, nós já fazíamos, a IEPC Canela, pelo menos dentre as nossas igrejas, a gente é pioneiro em fazer live no Facebook. Quem é que lembra de quando o pastor fazia live no Facebook só em áudio? Tem alguém que lembra? 3, 4, 5. Eu fazia só em áudio, porque eu não gosto que essa minha cara feia apareça. E aí eu falava, às vezes eu falava bonito, às vezes, né? Aí podiam pensar que eu era meio bonito, né? Aí não podia ver, estava bom. Tô brincando. Mas eu não gosto muito de vídeo, não gosto muito de aparecer. Faço o que é necessário. Eu fazia em áudio. Aí vários pastores da nossa igreja começaram a fazer programa Mistérios da Fé em áudio. Aí o Facebook um dia proibiu, não pôde mais. Hoje em dia eu não consigo mais, não testei agora por último, mas não conseguia mais fazer live só com áudio, tem que ser com vídeo. Aí comecei a fazer uns vídeos também. E eu não me dou muito bem com a câmera, não é a minha que nem dos outros. Mas tem gente que dá certo, tem gente que gosta, tem gente que tem igreja que só tem na internet. Não sei como é que eles congregam, mas eles congregam só na internet, né? Só que com isso, muitas falsas doutrinas que elas só eram expostas a nós quando alguém batia na nossa porta ou quando nós íamos atrás delas. Muitas falsas doutrinas têm se proliferado na internet, muito parecidas com o Evangelho. Muito parecidas com o Evangelho. E muitos crentes não gostando de ouvir, como tem uns 3 que eu estou vendo que não estão gostando de ouvir aqui essa noite, não gostando de ouvir a mensagem do seu pastor, não gostando de ouvir a mensagem na sua igreja, e gostando da internet, porque ali massageava o seu ego, agora ele segue o pregador da internet. E aí a gente que é pastor gosta de falar, né? Quando teu filho estiver doente, chama o da internet para orar por ele lá, vou ver se ele vai. Não pode chamar eu que eu vou, amém, irmãos? Mas eles mesmos falam. Muitas falsas doutrinas entraram no meio da igreja. E isso é um sinal do final dos tempos. Isso é um sinal de que a volta de Jesus se aproxima. Isso é um sinal de que essas dores estão cada vez mais intensas. Essas dores de parto. Então nós não podemos seguir. Olha só o que diz em Lucas 21:8. Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Mas não o sigam. Já viu aqueles malucos que já botaram data para Jesus voltar? Tem uns na internet, né? Tem uns que vão no inferno toda hora. Às vezes eu fico com vontade de escrever, porque não fica lá, irmão, né? Eu fui no inferno e Deus me... sai fora, irmão. Dá licença. Eu começo a me lembrar dos vídeos aqui agora. É um monte de falso profeta e falsa doutrina, dizendo que Jesus vai voltar tal dia, dizendo um monte de bobagem, um monte de besteira. E o pior é que crente não, tem crente que acredita, tem crente que vai atrás. Tem crente que não pega uma Bíblia, mas já sabe cada cômodo do inferno como é que é, porque escuta os irmãos que já foram no inferno. Mas não pega uma Bíblia para ler. Aqui não tem, amém? Eu perguntei para a irmã assim: irmã, como é que está o teu devocional, a tua leitura bíblica, como é que está? E ela disse assim: pastor, estou lendo muito pouco. Eu disse: mentira, tu não está lendo nada. Aí ela disse: é verdade. Eu digo, quando a pessoa confessa que está lendo pouco, é porque não está lendo nada. E a revelação vem na hora. E ela disse: é verdade, pastor, não estou. Como é que está a leitura bíblica dos irmãos aí? Está boa? Amém? Está lendo um pouco? Nem resposta tem. A palavra Cristo quer dizer rei ungido, ou seja, aquele que detém a unção, aquele que detém o poder. É por isso que o nome de Jesus está sobre todo nome, porque Ele é o Cristo verdadeiro. E Ele diz para nós tomarmos cuidado com aqueles que virão dizendo que são Cristo. Por que eles virão dizendo que são Cristo? Porque eles virão dizendo que tem todo o poder. O anticristo será assim, ele virá dizendo que tem todo o poder. E ele terá poder sobrenatural, ele terá poder sobre os elementos da natureza, ele terá poder sobre muitas coisas.
Mas ele nunca terá todo o poder, porque só tem todo o poder aquele que era, que é e que há de vir. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, ele detém todo o poder. Aleluia! Então não siga falsas doutrinas, não siga falsos cristos. Olha aqui o que a Bíblia fala do anticristo: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Irmãos, vai ser muito rápido. Outra coisa, não fica, a pessoa às vezes fica preocupada assim, ó, quem é que é o anticristo? Será que é o Putin agora que é o anticristo? Será que era aquele lá, o laranjado, aquele lá antes, como é que era? O homem laranjado lá, presidente americano lá, era o Trump, era o anticristo vai ser novo, bonito. Pegaram aquele velho laranja dizendo que ele ia ser o anticristo. E aí fica todo mundo preocupado, quem é que vai ser o anticristo? Será que era o Hitler? Não era, irmão, errou. Esse não é o tipo de preocupação que tu tem que ter. Amém? A preocupação que tu tem que ter é não cair na mentira, porque o espírito do anticristo já está nessa terra. O espírito do anticristo já está governando essa terra. A gente é bem crente e fica emocionado e fala que Deus está no governo desse mundo. Irmão, se Deus estivesse no governo, se Jesus já estivesse no governo desse mundo, esse mundo não estaria como está. O mundo jaz no maligno. O espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo já está agindo. A pessoa do anticristo em algum momento vai se identificar e se manifestar. Mas isso não é algo que nós tenhamos que nos preocupar. E nem ter medo, porque esse é o segundo ponto. Tem gente que tem medo. Tem gente que fica apavorado. Porque agora vão botar o chip na mão, né? Porque agora, quem é que é? Pode até que seja, não estou dizendo que não vai ser, mas eu acho que não é. Mas quem é que disse que vai ser chip? Onde é que está na Bíblia que vai ser chip? Quando saiu o celular com chip, eu me lembro que as pessoas diziam que era o espírito anticristo, que era a marca da besta. Está todo mundo marcado aí agora. Quem é que não tem celular? Não era. Então não precisa ter medo de nada, você tem que temer Jesus, você tem que ter medo daquele que pode te lançar no inferno, ou você não sabia que é Jesus que vai lançar no inferno? Ele mesmo falou, não tenha medo daquele que pode machucar o teu corpo, mas tenha medo daquele que pode lançar a tua alma no inferno. Então a segunda atitude ou reação que nós devemos ter diante do princípio das dores é não ter medo. Olha o que Jesus falou no versículo 7. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Quem é que tem ouvido falar sobre guerra aí? Levanta a mão. Todo mundo. Muitos dos que levantaram a mão estão com medo. Ou estão preocupados. Ou não estão nem aí. E também é errado. Porque a Bíblia diz para nós orarmos pela paz em Jerusalém. No começo da guerra, dessa última que está tendo, eu vi um monte de crente falando, e confesso que no início também veio sobre mim esse desejo. Eu vou orar para Israel matar todo mundo agora. Matar tudo os iranianos lá, matar tudo aquela gente lá da volta, lá que incomoda. Vão orar e eles vão matar tudo. Aí eu me lembrei assim, peraí, mas a Bíblia não diz isso? A Bíblia diz para eu orar pela paz em Jerusalém. Bem-aventurados os pacificadores, diz a palavra de Deus. Então ou a pessoa está com muito medo, ou a pessoa não está nem aí. E alguns estão com medo, mas não oram. Então uma reação que nós devemos ter, ou não devemos ter, é o medo de tudo isso que está acontecendo. Porque é o que os noticiários, o que a internet tenta colocar nas pessoas. É medo. É pavor de tudo aquilo que está acontecendo. E nós não podemos cair nessa, irmãos. O teu noticiário mais atual está aqui. Amém? Em que contexto estamos falando? No contexto da volta de Jesus, o contexto do princípio das dores. Então, tudo que está acontecendo é normal, é natural. É como aquele que chega e diz: pastor, o diabo está furioso comigo. Eu digo: glória a Deus, irmão. É sinal que tu está incomodando ele. Pior se ele quiser ser teu amigo. Ele está fazendo o papel dele.
Então as coisas que estão acontecendo no mundo, os sinais que estão acontecendo no mundo, eram para acontecer e acontecerão. Amém? Não tenha medo. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbem os vossos corações. Não tenham medo. Aleluia. Glória a Deus. Estou quase terminando aqui. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Versículo 9 do capítulo 13 que nós lemos. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados. Lembra que eu falei no início que as coisas vão acontecer muito rápidas? Nós precisamos estar ligados nas coisas de Deus, não tem como evitar as distrações desse mundo, é impossível você evitar as distrações. Mas você não pode deixar as distrações ocupar o lugar que é de Deus na tua mente. Nós não podemos deixar as distrações ocupar o lugar que é do Senhor em nós, o lugar que é da palavra de Deus em nós, porque nós vamos ser pegos desapercebidos se nós não vigiarmos. Fique ligado, irmãos, em tudo que está acontecendo no teu dia a dia, porque a aplicação dessa palavra, eu não vou ter muito tempo para concluir, mas a aplicação dessa palavra é para o nosso dia a dia. Quando ele fala que os discípulos seriam entregues a tribunais e autoridades no meio de pessoas ímpias e perversas, o que você acha que tem na tua escola? Qual é o tipo de gente que tem na tua escola? As autoridades da tua escola, como é que são? Essa geração, não sei se a outra vai mudar, eu acho que não, pelo que as coisas estão se conduzindo, mas nessa geração nunca se viu tanto professor de esquerda, comunista, socialista, ensinando doutrinas para os nossos filhos totalmente contrárias àquilo que eles aprendem na igreja. Eles ficam meia hora aqui atrás, vocês ficam uma hora aqui na frente aprendendo, mas na escola é tudo desconstruído durante 5 dias da semana. Então está fervendo a coisa lá hoje, hein? Então a minha oração tem sido essa todos os dias. Eu até brinquei que está quase virando música. Eu vou botar uma melodia e vou começar a cantar a minha oração. Todos os dias eu tenho orado pelos meus filhos, para que o Senhor afaste deles aquelas pessoas que o afastam do Senhor, e para que o Senhor os aproxime de pessoas que os aproximarão de Cristo. Porque não dá. É todos os dias. Hoje lá na escola falaram isso, hoje lá na escola falaram aquilo. Mas aquele professor, eu não vou falar aqui porque está transmitindo. Mas você pode imaginar do que eu estou falando. E cada vez vai ser pior, infelizmente ou felizmente, porque aí Jesus volta logo e nos leva para a glória. Mas o problema é que os nossos filhos, se eles aprenderem esse tipo de doutrina, esse tipo de assuntos, eles podem se perder. É por isso que nós temos que ensiná-los a palavra de Deus. Então fique atento, não deixe os cuidados dessa vida tirar da presença de Deus. Nós já estamos sendo entregues a lugares e pessoas que não querem o nosso bem. Quando elas descobrem que nós somos cristãos, que nós servimos a Jesus, um ou outro nós vamos ganhar para Jesus, porque talvez foi para isso que Deus te colocou lá. Mas a maioria não vai ser, a maioria é o contrário a você. Então já está acontecendo, a gente tem que abrir os olhos e ver que as coisas já estão acontecendo, como foi nos dias de Noé, palavras de Jesus, vamos lá, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias que antecederam o dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. O que está acontecendo aqui? É pecado comer e beber? É pecado se casar? Não. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Eles estavam cuidando das coisas desse mundo, eles estavam deixando que os cuidados dessa vida tomassem todo o tempo e atenção deles, até que Noé entrou na arca. E a porta se fechou, irmão. E a porta se fechou. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quem não estiver atento vai ficar de fora da arca. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus tenha misericórdia da nossa geração.
Que Deus tenha misericórdia daqueles que um dia provaram da presença de Deus, daqueles que um dia tiveram na presença de Deus e se afastaram, se esfriaram na fé, se apostataram na fé. Que Deus tenha misericórdia dessa geração, que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Outra forma de reagir ao princípio das dores é dando testemunho. Olha o que Jesus fala: vocês serão levados à presença de reis e governantes, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Amém? Você pode testemunhar de Cristo? Não? Você já sabe quem é Jesus? Você já provou da presença de Jesus? Em algum momento Jesus já tocou na tua vida? Então você pode testemunhar, irmão. Você pode falar enquanto esse princípio de dores está acontecendo, essas dores estão se aproximando do final. Você foi chamado a testemunhar. Eu fui chamado a testemunhar. Eu vou pedir que ninguém saia daqui agora, amém? Segura a tua onda aí, salvo se você tiver problema. Se não, vai no banheiro depois. Porque agora é hora de oração. Agora é hora de quebrantar o nosso coração na presença do Senhor. E por último aqui, perseverando até o fim. Essa é a forma de nós enfrentarmos e passarmos por esse momento. Todos odiarão vocês por minha causa. Eu sei que a gente fica triste, a gente quer ser amado pelas pessoas, a gente fica triste quando alguém nos odeia, quando alguém fala mal de nós, quando alguém é contra nós. Mas olha o que fizeram com Jesus, irmãos. Jesus ressuscita o Lázaro, seu amigo. E os fariseus levam Jesus para a ponta de um penhasco. Os religiosos, os crentes, levam Jesus para a ponta de um penhasco para empurrá-lo lá de cima. E por uma provisão, por uma libertação ou por um livramento de Deus Pai, o filho consegue escapar naquele momento. Jesus, imagina eu, imagina você que já mentiu, imagina você que já falou de alguém pelas costas. Quando eu falo isso, eu não falo você, eu falo todos nós que já pecamos, que já erramos. Imagina se Jesus passou tudo aquilo. Então nessa noite, se você tiver só uma coisa para fazer, entrega o teu coração para Jesus. Pastor, mas eu estou sendo perseguido, as pessoas não gostam de mim. Eu vivo isso todos os dias. Os meus filhos vivem isso todos os dias. Serem odiados e perseguidos só por sermos quem somos. Servos do Deus vivo. Não que sejamos algo de muito valor, mas somos servos do Deus vivo. E eu glorifico a Deus. As minhas crianças às vezes não entendem. Elas vão entender. Mas eu glorifico a Deus, porque a perseguição que eu sofro é uma fofoca, é uma mentira, é uma falsidade, assim como as que tu sofre muitas vezes. Mas o site Portas Abertas relata que atualmente 350 milhões de cristãos no mundo inteiro sofrem algum tipo de perseguição. Na Coreia do Norte, em 2020, mais de 4.000 cristãos foram presos só por causa da sua fé. Mais de 3.000 igrejas foram fechadas na China e no continente africano. E principalmente na Nigéria, quase 5.000 cristãos foram mortos em um ano por causa da sua fé. Esses são dados de antes da pandemia, irmãos, porque depois a coisa só piorou. Os dias são maus, mas o Senhor continua sendo bom. Vai chegar um dia, ouça isso, vai chegar um dia em
que a trombeta vai tocar. Jesus Cristo vai voltar. Os mortos vão ressuscitar primeiro, e a igreja os encontrará com Cristo nas altas nuvens. Será o grande dia do arrebatamento. E eu te pergunto, o que você está fazendo da tua vida? Decida hoje. Tem um louvor bem antigo que fala assim: ao findar o labor dela. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão.